caríssimo Frei Paulo Maria, fundador desta amada comunidade Misericórdia Materna, queridas irmãs Teresa e Clara, nossas consagradas, e os que hoje emitirão a sua consagração nos primeiros votos simples. Querido povo santo de Deus, familiares dos que serão consagrados, reunidos nesta manhã no sítio Bom Jesus, aqui no município de São João da Aliança, a todos saúdo com alegria profunda e também aqueles que irão meditar esta reflexão. Hoje é o dia mais importante da história. Cristo ressuscitou. E não celebramos apenas um acontecimento do passado, mas uma presença viva que transforma a nossa existência. Na festa de hoje, esta solenidade da ressurreição, nós temos a expressão mais viva do querigma. Porque Jesus morreu por nós, é o amor de Deus. Mas Deus o ressuscitou e agora Ele vive e age na nossa vida. É esta consciência que nos leva à intimidade com Ele e a não ficarmos parados, mas nos encarregarmos de anunciá-lo na forma do querigma. São Pedro proclama com autoridade: nós somos testemunhas. A ressurreição não é uma ideia, é um acontecimento que gera testemunhos. E todos nós aqui reunidos nesta manhã, em volta deste altar, somos testemunhas deste amor de Cristo, deste amor de Deus por nós. Testemunhas do evento mais eloquente da história. Jesus ressuscitou e nós o acolhemos no nosso coração, por isso nós somos profundamente felizes. Quem encontra Jesus Cristo ressuscitado nunca mais pode permanecer o mesmo. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Foi a última reflexão do Padre Léo, antes de morrer com aquele câncer. Ele falou disso: buscai as coisas do alto. E foi exatamente esta busca das coisas do alto que o levou a entender aquele projeto de Deus naquele seu sofrimento. A vida nova exige mudança concreta de mentalidade, de escolhas e de direção. Porque o cristão não configura sua vida às coisas do mundo. Nós cristãos não podemos querer ser melhor do que ninguém, mas quando nós aderimos a Cristo, profundamente nós nos tornamos diferentes. Pois quando você acolhe Jesus na sua vida, você acolhe o Mestre. E você passa a viver o discipulado. O discipulado consiste em escutar o Mestre, o ressuscitado, estar aos pés dele, adorá-lo, acolher o seu jeito, andar pisando nos seus passos, imitar o Mestre, procurar ser igual ao Mestre. Isso se faz por esta adesão que nós chamamos de conversão. Muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de lidar com as pessoas, porque o cristão é marcado pelas virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos dons do Espírito Santo que vai moldando o nosso jeito de ser,
o nosso jeito de trajar, o nosso jeito de orar. Enfim, a caridade de Cristo habita o coração do seu discípulo. A ressurreição não é apenas a vitória de Cristo, porque ela é também a nossa vitória. E Cristo ressuscitou por nós. O pecado não tem mais a última palavra no mundo. A morte também não tem a última decisão. Cristo venceu. Isso muda tudo. A existência humana não está mais fechada na morte, mas aberta à eternidade. Por isso a vida cristã, meus irmãos, ela é essencialmente pascal, uma permanente passagem contínua do pecado para a graça, da morte para a vida. E é exatamente neste contexto que celebramos algo profundamente luminoso nesta manhã, a emissão dos votos simples de 4 meninas e um rapaz. Vocês estão fazendo com a própria vida que Cristo vive e que vale a pena entregar tudo por Ele. A vida consagrada nasce do encontro com o ressuscitado. Não é fuga do mundo, mas resposta radical ao amor de Deus, que revelou na cruz, que se revelou na cruz e se confirmou na ressurreição. E essa resposta se concretiza nos conselhos evangélicos que os religiosos professam, e eles vão fazê-lo daqui a pouco: a pobreza, a castidade e a obediência. Esses conselhos não são negações da vida, como os pagãos, como os ignorantes, os ateus pensam, mas a afirmação de uma vida nova em Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina no número 915: os conselhos evangélicos são dons divinos que a Igreja recebe do Senhor e que pela sua graça sempre conserva. Enfim, eles são a expressão de uma configuração mais profunda a nosso Senhor. A pobreza evangélica não é miséria, mas uma liberdade interior. É viver sem fazer das coisas o centro da vida. É proclamar com a própria existência que Deus é o verdadeiro tesouro, o verdadeiro bem, como ensina o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium 42. A pobreza voluntária é sinal de que Deus é a única riqueza do homem. No mundo marcado pelo materialismo, o consagrado testemunha que só Deus basta, e isso incomoda os pagãos. Os pagãos, quando vê o padre de batina, o religioso com seu hábito, ele interroga: por que vivem assim? Porque o próprio hábito faz parte da pobreza. Você levanta cedo, você não tem que escolher roupa, já está lá seu hábito. O hábito é uma pele de imortalidade, como a batina para os sacerdotes, que representa esta bonita pobreza. O religioso é chamado a não possuir nada, ao não ser sua Bíblia, seus livros, seu hábito, suas coisas pessoais. Tudo que precisa tem que pedir. Faz parte da pobreza, faz parte da kenosis, desse rebaixamento, dessa humildade, porque a pobreza é para enriquecer o interior do religioso. A castidade consagrada, vivida no celibato por amor ao reino, não é negação do amor, mas sua plenitude.
É um amor indiviso, totalmente entregue a Deus e aberto a todos os irmãos. Como ensina São João Paulo II, a castidade pelo reino manifesta a total doação a Cristo e à Igreja. Como isso é bonito! É um sinal escatológico, aponta para a vida futura, quando tudo será consumado em Cristo glorioso, onde Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Então a castidade não é você optar pela infertilidade. Não. A castidade do religioso ela é fecunda, porque ela se traduz numa entrega total no coração indiviso, para viver uma consagração e viver nesta comunidade a maternidade. Por fim, a obediência, por sua vez, é participação na própria atitude de Cristo. Tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Não é submissão cega, mas escuta amorosa da vontade de Deus, como ensina a Igreja. A obediência consagrada configura profundamente a Cristo obediente ao Pai. No mundo marcado pelo individualismo, o consagrado testemunha que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quer, mas fazer a vontade de Deus. E Deus caminha conosco. Desta forma, os conselhos evangélicos é uma imitação de Cristo, casto, pobre e obediente. Isso vale também para o padre diocesano, os consagrados leigos, e até mesmo para vocês casais, porque no matrimônio deve haver também a pobreza, a castidade conjugal e a obediência no matrimônio e a Deus. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, os conselhos evangélicos, eles são profundamente pascais, já que nós estamos hoje celebrando esse domingo de Páscoa. São expressão de uma vida que já não pertence a si mesmo, mas a Cristo ressuscitado. Nós que consagramos nossas vidas, nós não pertencemos a nós, nós pertencemos ao Rei. É a Igreja que nos envia. Eu jamais pensaria em conhecer este lugar, jamais pensaria que seria bispo, e aqui estou para fazer a vontade de Deus, que é a Igreja que envia a gente, é a Igreja que pede. E quando o Papa pede, a gente tem que obedecer. A comunidade Misericórdia Materna, com seu carisma, torna visível esse rosto de Deus. Misericórdia que se inclina sobre a miséria humana. E o amor materno que acolhe, cura e sustenta. Como recorda Santa Faustina, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a misericórdia divina. A vida consagrada deve esse sinal visível à misericórdia. Meus queridos que serão consagrados, a fidelidade de vocês será a maior pregação. Haverá alegrias, mas também cruzes. E esses momentos de dor que virão, olhem para o ressuscitado. Ele venceu, e quem permanece com ele também vencerá. A perseverança é o verdadeiro testemunho.
Não só os religiosos, consagrados, sacerdotes, devem dar um sentido ao sofrimento, porque o sofrimento não é dado por Deus, mas Deus permite que o sofrimento, as fatalidades ocorram em nossas vidas. E qual deve ser a nossa atitude? O Frei acabou de celebrar as exéquias da sua mãe nessa semana. Ele está aqui, não está abatido, não ficou lá prostrado. Não, porque nós cristãos sabemos ler a vontade de Deus naquilo que nos acontece também a nível de dor. Porque nada pode nos afastar de Cristo, como nos ensina a carta de São Paulo aos Romanos, nem a morte. Alguns dias atrás eu estava a orar com uma irmã nossa com câncer por vídeo. Ela já foi. Momento muito grave, o médico disse: não tem mais jeito, eu aconselho você ir para casa, tomar a Dolantina em casa para aliviar as dores e ficar com sua família e celebrar esse seu rito de passar desta vida a outra. Era um médico católico, estava atendendo. E ela foi para casa. Aí pediu que queria falar comigo. O padre foi lá, deu unção, os cabelos todos caídos, bem assim abatida, mas com aquela luminosidade no rosto. E eu perguntei: como se sente? Me sinto abandonado nas mãos de Deus. Que Ele faça de mim o que bem entender. Estou pronta. Achei bonita esta palavra. Estou pronta. Mas é assim que um católico deve enfrentar. Ela estava ali realizando aquilo que todos nós devemos realizar. Dom Henrique Soares, quando pegou a peste chinesa e ficou em casa uns dias, até que passou muito mal, foi para o hospital, já estava todo tomado o seu pulmão, aquela dificuldade toda, o médico então falou: nós vamos ter que entubar o senhor. Então ele pediu a unção dos enfermos. Comungou, já bem cansado, e quando o médico chegou para sedá-lo, ele disse: doutor, eu estou pronto. E ali já fechava seus olhos para esse mundo, para abri-lo na eternidade. É assim que deve terminar a vida de um religioso. Nós consagrados, e vocês leigos também que rezam a liturgia das horas, sabem, a última oração nossa à noite, nas completas, é pedindo no final da vida a morte santa. O sentido da nossa vida está aí. A gente nasce, cresce e morre. E todos nós somos iguais no nascimento. Todos nós nascemos sem nada. E iguais também na morte. Pois quando morremos sem nada. Daí a nossa vida como consagrados e religiosos, como pessoas de Deus, vocês nas famílias, deve ser um testemunho de humildade permanente. Porque a humildade deve nos acompanhar. Porque ela é a força da nossa vida. É a força do nosso testemunho. Por isso, meus filhos, quando vier o desânimo, o vazio espiritual, lembre-se, Cristo é a humildade do Pai entre nós. E a sua Páscoa é a nossa libertação real. E assim a gente recomeça diante de cada dificuldade da vida. A vida nova começa quando deixamos Cristo entrar em nós, quando abrimos espaço para Ele, quando permitimos que Sua luz ilumine nossas sombras. A Páscoa não é apenas uma celebração litúrgica, é uma transformação da nossa existência. Que a vida de vocês, queridos, que vão se consagrar,
seja profundamente eucarística, porque o ressuscitado se faz presente permanentemente na Eucaristia. Seja na Santa Missa, seja na adoração fora da Santa Missa. Ali está a fonte da fidelidade, da alegria e da missão. Ao concluir, convido a todos a olharmos para a Imaculada Conceição, padroeira da nossa Diocese de Formosa, Mãe da Misericórdia. Ela é a mulher pascal, que acreditou na noite e acolheu a luz. Ela é o modelo perfeito da consagração. Meu povo santo aqui presente, hoje proclamamos com toda alegria: este é o dia que o Senhor fez para nós. Cristo ressuscitou, Ele vive, e porque Ele vive, a nossa vida tem sentido, a nossa entrega vale a pena e a esperança jamais será frustrada. Amém. Aleluia.